evoluir. Como o ser humano procura se aviltar. Em suas atitudes ele se torna seu próprio algoz. Estamos presenciando a decadência da decência entre os homens. O respeito que une a família está desaparecendo gradativamente, e nada se faz para a salvação desse núcleo onde estão concentradas as defesas do homem em sua constituição, em sua célula familiar. Como os sentimentos, a formação da família ainda é o poderio maior do ser humano. Este simples ato de nascer já vem sendo protegido por ela, nada se compara à sua atuação. Por isso, todos deveriam se juntar a esse núcleo com todo empenho, pois é na família que se forjam os grandes heróis, aqueles que vencem as grandes batalhas, a evolução do espírito. Existem meios de fazer renascer este núcleo. Sempre o homem se porta em sociedade, e quando ele quer se desassociar de sua família, de seu grupo, sente a solidão, sente sua fraqueza e seu fracasso. O homem está perdendo o próprio poder de alcance. Ele precisa estar atento nesta parte e sentir que o afastamento do lar, a dissolução da família está trazendo fracasso em sua evolução. Como proceder? Reatando os laços, voltando ao aconchego, sabendo que fora de seu núcleo não há direção, pois sua família é a força propulsora de seu progresso. O papel do pai e da mãe é importante no equilíbrio emocional do filho. É importante igualmente que o amor floresça, dando oportunidade que a verdadeira floração se dê nos corações, e assim todos seriam fortalecidos pelo alimento universal do amor, seriam centralizados e amorosos, pois todo adulto, que não tem sua formação no lar bem constituído, sofre desequilíbrios emocionais. Portanto, a célula máter é a família. A salvação do plano está na família constituída com amor e caridade uns com os outros. E assim desabrocharão para a evolução e caminhando sempre amparados chegarão, com certeza, às fontes da luz, da paz, do amor. Você é parte dessa construção, alicerce de seu grupo de evolução. Trabalhe para que ele floresça. Não há impulso maior sem fé. O símbolo da paz está se tornando um simples acaso na vida do homem. A fé está entre os homens, mas eles não dão reconhecimento devido a este sentimento, tornando simplesmente uma fantasia para seu pensamento. Todos os atos do homem são movidos por este sentimento, mas os próprios homens não querem admitir este estado de pureza, e se rebelam. Como o homem se rebela com sua própria vontade. O homem é um estado do espírito que, tornando-se toldado pela encarnação, não pode atuar livremente, dando a direção de sua atuação ao ser encarnado, e assim é levado para fora de seu pensamento este sentimento que lhe dá segurança, paz, que é a fé. Como assim? A fé é o único objetivo de todo o trabalho, embora o homem não o entenda assim. Em todos seus empreendimentos ele desponta este sentimento, mas seu orgulho, o amor próprio, falso amor, torna-se como o único impulso no que faz, esquecendo-se de que, para sua evolução, a fé foi a mola mestra de todo o seu empenho. Não há impulso sem fé? Não há. Todos os motivos do homem são movidos por este estado, pois a fé é um estado santificado, que eleva o homem acima da própria vontade. Ele, porém, não compreende e nem tampouco admite este poder natural e eterno da fé em seus atos. Como não admite aquilo que é verdadeiro, puro e inato no homem. O homem não está em seu motivo principal. Os acontecimentos que o cercam é que o fazem assim, quase que poderíamos dizer, impenetrável. Todavia, é por este lado da fé que ele poderá ser alcançado. A natureza é una com sua fonte que está sendo alimentada por sentimentos nobres que lhe norteiam a vida. Mas existem as interferências que o levam para bem longe de seu objetivo, e o homem está se enfraquecendo acentuadamente, tanto assim que sua vontade está se anulando, os acontecimentos estão se dando a seu redor e ele está se tornando um joguete nas mãos do destino, que ele acredita ser o responsável por seus atos.
Não sabe ele que quem comanda seus sentimentos é seu coração, e o homem tem se tornado duro neste aspecto, e vemos que tudo seria tão simples se ele tivesse à mostra seus sentimentos nobres, a fé, o amor, a caridade. E por que não acontece? Porque ele se distanciou de sua fonte e se tornou a causa de seu próprio desequilíbrio. Mas o alerta existe, e ele poderá voltar por seus próprios passos a seu princípio, e com trabalho e merecimento caminhar em seu verdadeiro caminho de luz, de paz, de amor. Se seu egoísmo, sua insensatez o levam para longe de sua fonte, é hora de despertar. Alerta, a hora se esgota. Família, centro de equilíbrio da sociedade. Os que andam em seus caminhos de paz e amor distribuirão esses sentimentos sempre, e bem de perto caminharão com o servir. Os acontecimentos atuais estão levando o homem a caminhos perigosos. É preciso que a família esteja unida, para que assim possa formar um conjunto que enfrentará as adversidades. Para que todos se unam, o sentimento do amor é o eixo de todo equilíbrio. A família deverá ser, portanto, o núcleo de toda uma caminhada, e assim os frutos aparecerão, embora a convivência diária se faça com sacrifícios. Como existem sacrifícios em família, se ela é o núcleo do equilíbrio. A família é o centro, mas não quer dizer que todos seus membros sejam iguais. Tudo se baseia num mesmo princípio. Assim como no corpo humano, seus membros e funções são diferentes, mas o equilíbrio dá a direção e a função exata de cada um. Os órgãos do corpo humano são igualmente diferentes, mas suas funções são harmoniosas, gerando o equilíbrio, que é a saúde. O corpo humano é então uma família unida. Não deixa de ser um bom exemplo. Os órgãos são diferentes, mas a força que os une é maior. A força do amor entre suas funções é que dá saúde, e a saúde é um produto da harmonia. Portanto, é a família equilibrada que trabalha para o bem comum, que é a vida. Como assim? A vida é também produto da harmonia. Vive-se com a natureza, para e por sua harmonia, dando frutos e se multiplicando. É preciso notar a grandeza da vida e dar a ela o merecimento e o respeito, pois nestes dias que correm nada se tem feito para seu crescimento, seus membros estão dispersos. Como a vida em família pode mudar, se ela é o centro do equilíbrio da sociedade? Todos estão mudando, pois há interferência nos costumes, as drogas estão avançando e destruindo muitos grupos familiares. A resistência está sendo minada, muitos estão em aflição. É muito importante que exista o alerta imediato, para que todo esse arsenal constituído não venha a ser danificado. A família necessita de ser alimentada por seus membros, todos necessitam uns dos outros, para que a vontade de Deus esteja presente entre os homens. Mas os vícios de uma sociedade estão dissolvendo o núcleo de resistência da vida. Como assim? Os membros de uma família estão sofrendo, pois, quando um é atingido, todos sofrem o impacto do momento. Sobretudo o terror das drogas está afetando o convívio, não se falando das enfermidades que daí decorrem. O ponto principal da evolução está sendo atacado brutalmente. Todos estão cientes do poder da família na sociedade, e o valor mais glorioso dela é a evolução, pois pela família passam os grandes desafetos. São espíritos que se guardam no núcleo de uma família, no amor de uma mãe, para se resguardarem e poderem alcançar o equilíbrio na carne, para que tenham assim o propósito de evolução. Pelo amor da mãe o filho cresce, torna-se adulto, e assim também o espírito cresce, torna-se adulto, dócil e resguardado pelo poder de seu núcleo familiar. Quando a conscientização for a realidade da sociedade, a família será o ponto de partida para que exista o amor, a evolução sempre constante e segura, as fontes eternas da luz, da paz, do amor. Você faz parte de seu núcleo familiar. Aproveite-o e respeite-o, e estará deste modo construindo para sua própria evolução. Irmãos solidários, fortalezas que se juntam. A libertação dos sentimentos dá ao homem sua direção e,
se for de plena posse de seu raciocínio, torna sempre exata a direção de seu irmão de plano. As curiosidades do ser humano fazem com que ele se ponha a caminho das próprias descobertas. O homem está envolvido por chamamentos que culminam com descobertas, e isso é muito importante para o bem da humanidade. Porque é assim desperto. Estamos vendo que as circunstâncias levam o homem a seu ponto central, pois, se ele se torna apático pelas coisas que acontecem a seu redor, exclui-se naturalmente dos acontecimentos de seu dia a dia, fazendo com que ele se desequilibre. Como assim? O interesse por tudo que se encontra em seu meio é importante para sua saúde mental, como também auxilia seus irmãos, que muitas vezes, necessitam igualmente de uma determinação. O homem, então, necessita de exemplos para sua motivação? Vamos considerar assim, pois os interesses, quando são mais sentidos, são mais aproveitáveis, e o coletivo dá aos encarnados a propulsão exata para o alcance e o despertar de seus interesses, levando assim às descobertas. Então a sociedade deveria estar em harmonia, ela não é o coletivo de pessoas. Sim, mas nem sempre a sociedade representa um aglomerado de pessoas afins. Muitas sociedades são desprovidas de sentimentos de solidariedade, não existem grupos que se afinizam e, portanto, a dispersão é uma constante. E como não há interesses afins, há forçosamente a dissolução de interesses, daí a desarmonia. O homem é solitário em seu viver, e tudo poderia ser tão diferente. Poderia e deveria haver sempre um interesse comum, que seria a base de um e qualquer grupo, de uma sociedade enfim, mas sentimos o vazio tomar conta do coração do homem. Como assim? O homem sozinho está desprovido do coletivo, não tem companheiros que se unam formando um anteparo necessário em que se apoie, fazendo florescer a harmonia. Portanto, não havendo a base, não haverá, por certo, a edificação de nenhum bem que ampare o homem em sua evolução. O grupo é sobremodo importante em uma sociedade. Não só importante, diríamos primordial, e se assim fosse, todos seriam felizes, harmoniosos, pois teriam por base o auxílio de seu irmão, e irmãos que se auxiliam são fortalezas que se juntam, são elevações que se formam, são resistências e ponto de partida para encontros sempre constantes nas fontes eternas e inesgotáveis da luz, da paz, do amor. Todos se juntarão, formarão por si só a grande resistência que servirá de base a grandes conjuntos onde florescerá a evolução. O organismo humano reproduz o sistema planetário. Nem sempre o homem deve se interpor em suas atividades, como sendo ele seu verdadeiro algoz. O homem, assim como os demais seres viventes deste plano, está sujeito às mesmas leis, e estas são rigorosas quando são infringidas. Portanto, o homem deve respeitá-las. Como o homem se interpõe às leis da natureza. O homem é, às vezes, destituído de seu senso de equilíbrio, e favorece o aparecimento de todas suas indecisões, que o levam a desatinos. O organismo do homem está em função direta das leis da natureza e, quando alguma parte desta lei é infringida, todo o organismo entra em pânico e ele se descontrola em seu ponto principal, que é seu sistema nervoso central. Como podem acontecer esses fatos independente do conhecimento do homem? Ele pode não ter de imediato conhecimento, mas sente seus efeitos e, portanto, quanto mais intensa, persistente for essa investida, tanto mais sofrerá seu organismo. O organismo humano está em perfeita sintonia com tudo que gravita em seu redor. Reproduz o sistema planetário, onde, se os astros estão em harmonia, todo o sistema também estará, e, quando se anuncia um movimento extra qualquer, o sistema acusa. Mas no organismo do homem esses fenômenos são um pouco mais acentuados, pois o forjador de seu desequilíbrio funcional é a vontade do homem, o que não acontece no sistema planetário, onde são os astros que se desgovernam. Como são regidos pela mesma força, não deveriam ser iguais,
Mas não são, digo, suas causas são diferentes, mas a finalidade é a mesma, estando ou não na vontade do homem. Isso é igual ao que acontece nos astros, mas só neste ponto. A função orgânica muito se assemelha às tempestades, assim como os ventos sopram, assim também as oscilações do ser humano, seu temperamento é instável. Às vezes, o homem apresenta sintomas vários, de tristeza, de alegria, de amor, de paixão. Essas fases são ocasionais, mas o verdadeiro sentimento do amor fraterno, este sim, é o regulador de todas suas emoções, e quando o ser tem esse equilíbrio, tudo mais estará em ordem. Mas muitos têm o sentimento fraterno e sofrem no organismo. Esses têm ligações mais estreitas com o passado kármico, com seu temperamento, com sentimentos que o acompanham além da vida, esta que ele conhece, a vida física, a encarnação propriamente dita. Como o homem deve proceder? Em muitos casos ele não poderá interferir com sua livre vontade, em outros poderá, pelo expurgo, conseguir aplacar essas fases, e até neutralizá-las por completo. Mas nesses casos muito interferirá seu merecimento. Não é só pensar que pode merecer, o mais importante é alcançar o perdão e também perdoar. Como? Sempre é tempo de estar liberto das amarras do passado, mas nem sempre o homem tem seus desejos alertas e se descuida. Às vezes ele pensa que faz o que devia fazer, mas não consegue essa finalidade. Porém ele sempre poderá mitigar sua sede nas fontes eternas que estão à disposição de todos que querem alcançar, e sempre estarão em direção aos mananciais de vida eterna que estão contidos na luz, na paz, no amor. Os alicerces da evolução estão fincados no coração do homem, só aí ele poderá começar sua edificação com segurança. O homem é o produto impresso de seu ser. Os que encontrarem seu caminho devem segui-lo, pois está aí sua oportunidade de evolução. As necessidades do ser humano fazem com que o homem se detenha e averigue sua atuação em seu meio. O homem está para todos os acontecimentos, ele é que se distancia de seu próprio motivo. Às vezes, sentimos que nossa oportunidade se esvai, e nem assim fazemos algo para que isso se modifique. O sentido da vida, o homem ainda não assimilou, muitas vezes, pensa que está neste plano da terra porque é senhor absoluto de sua vontade, mas se engana. Como, se o homem tem raciocínio, não pode fazer o que deseja. Nem sempre o homem faz aquilo que deseja. Sua constituição física está alicerçada em seus princípios genéticos, que determinam sua atuação, independente de sua vontade, pois a genética é que determina o comportamento do homem. Como assim? Simplesmente sua constituição dá os hormônios necessários para seu desenvolvimento, e independe de sua vontade e atuação. Sentimos que nem todos compreendem esse lado de atuação do corpo físico como sendo um produto, que é, de sua função. Necessitaria o homem comum ter a sensibilidade de poder comparar e sentir a função, em sua profundidade, do corpo físico. E dizendo corpo físico, queremos nos referir às funções hormonais, aos desempenhos de toda uma estrutura obedecendo a uma função. Sendo o homem um produto de seu próprio organismo, como senti-lo? Simplesmente como ele é. Mas se o desvio de personalidade for fundamentado nos princípios da carne, da função biológica, não mais podemos compreender essa função senão pelo lado biológico. Pois a constituição de um ser depende exclusivamente de sua célula máter, onde já vem expressas suas características de função. Vemos muitos sofrerem distúrbios hormonais, sentimos igualmente o desempenho característico desse ser, tanto assim que o desejo de ser está impresso em seu ser, da mesma forma como impresso está uma ou qualquer função da mecânica, da física, da química. O homem é o produto impresso de seu ser, portanto. Não queremos generalizar, mas sentimos o dever de colocar cada um conforme sua impressão original. O homem, com seu temperamento, também se qualifica neste grupo.
Todos os grupos são fundamentados num mesmo princípio. Se os temperamentos são realidades de suas funções, se as funções são produtos de seu temperamento, e se esse temperamento está impresso como qualquer fundamento biológico do ser, o homem dirá e será, com suas atitudes, o ser humano que é, pertencente à sua formação. A natureza é mãe amantíssima de todos os seres, sejam eles assim ou assim, trazendo impressa em cada face sua formação genética e sua carga de vidas passadas, como impresso está o destino compreendido pelos homens. Os homens são iguais? Sim, todos os seres são saídos de uma mesma fonte, seja estando em seus lugares, seja tendo sua formação impressa em determinado sentido, seja ele em sintoma modificada, mas todos estarão a caminho do encontro com seu próprio eu e em direção constante da luz, da paz, do amor. Não importa o que você seja, importa o que você será com o que lhe deu o Pai, a Mãe Natureza, para sua evolução. Sem amor não existirá floração. Os que estão neste plano da Terra terão que colocar seus sentimentos em primeiro lugar, para conseguirem levar avante sua missão. Os sentimentos são primordiais para a evolução do ser humano, tanto para seu desenvolvimento físico, como para o espiritual. Os sentimentos são assim tão importantes também para o físico. Sim, o ser humano, para seu desenvolvimento físico perfeito, tem que desabrochar também sentimentos nobres, em essencial o amor. O amor é o bálsamo que coloca em funcionamento a máquina divina que é o corpo humano. Aí todos trabalham em conjunto, gerando a força motriz do amor que a todos equilibra. Sem o funcionamento correto, o homem não é feliz, seus distúrbios são por falta dessa harmonia, movida por essa força. O homem tem distúrbios por falta de amor. Mentais, físicos e espirituais. Essas três áreas são diretamente ligadas ao amor. Sem esse bálsamo divino não existirá floração. Como floração no organismo. Floração é o sentimento exato. Notamos que todos os demais sentimentos afloram quando tem por base o amor, tanto assim que nada mais sustenta o homem do que a certeza de amar, tanto quanto seu alimento do corpo físico. Sentimos que, para o desenvolvimento perfeito do ser humano, e até dos animais, a base é o sentimento nobre da alma humana. O que está em cima está embaixo. Sabemos que a força poderosa do equilíbrio dos astros é o amor, constituído em sua força de equilíbrio que mantém os astros em suas rotas, pois a força primeira da criação do universo é o amor. Os cientistas deparam com ela quando chegam na fronteira de suas pesquisas. O homem está preparado para entrar neste milênio tendo por base o amor? O milênio que se aproxima terá por base este sentimento. É preciso que aconteça convulsão para a modificação do caráter do homem, e esta evolução purificadora fará com que ele chegue a seu limite também e aí encontre o poder maior de sua criação. A partir desse ponto, ele saberá por que está encarnado. Os momentos de então são preciosos para sua evolução. Tudo é precioso, meus queridos irmãos, tudo é precioso. O sofrimento é como o fogo, purifica, transforma-se em luz, e assim o homem se depurará, passando pelo caminho de sua purificação. Necessitará, então, de ser digno dessa passagem, mas só encontrará forças suficientes no amor de Deus. Só assim ele estará regenerado, por suas próprias forças. Nada se manifestará com mais evidência no ser humano do terceiro milênio que não seja o amor, constituído por esforço, por sofrimento, por desapego às coisas que o rodeiam. Então o homem surgirá radioso, iluminado, e assim como o fogo, destruiu na queima-se volatizou transformando em luz. Os tempos estão presentes na vida do homem. É preciso que ele desperte de seu sono indolente e se lance para o despertar que se fará dentro da luz, da paz, do amor. Agora chegado o seu momento de purificação, como o fogo que queima e se transforma, assim será para todo sempre. O caminho está dentro do homem.
Nos momentos de indecisão, o homem necessita da proteção e do amparo de seus próprios sentimentos para conseguir a vitória. Nas circunstâncias em que se coloca o ser humano, necessário se faz que ele possa desempenhar com harmonia e segurança sua vontade. Não sendo assim, ele se desequilibra. Nas ocasiões de perigo, o homem entra em pânico, como qualquer animal vivente, mas ele pode raciocinar, e é neste ponto que ele se coloca em vantagem. O homem é o único animal que raciocina? O raciocínio é um tanto relativo. Todos os animais têm seu íntimo ligado à sua sensibilidade e, na classe menos protegida deste dom, que são os animais, se qualifica o faro. E o homem tem também esse sentido, mormente quando está em perigo. Atualmente não tem acontecido muitas oportunidades ao homem. Ele tem sofrido muitas investidas de seu meio ambiente, e portanto tem se distanciado grandemente de seu íntimo, tem se tornado um estranho para ele mesmo. Mas, neste fim de milênio, ele despertará e se sentirá mais natural. Porque esse afastamento? Nestes períodos em que passa seu derradeiro estado, pois haverá, por certo, modificações em suas atuações, o homem voltará bastante a seu estado natural, independente de seu comprometimento em que tem se enredado até então. Mas tudo tende ao esclarecimento, e vamos presenciar essa retomada de seu próprio eu, de seu primitivo estado, e também assistiremos seu despertar. Porém, muitos homens terão danificações em seu proceder, em todo o conjunto e, portanto, haverá exceção. O fim do período trará então algo de bem que beneficiará o ser humano. Pois assim será. Muitos acontecimentos já se fazem presentes e o próprio homem não percebe, mas ele se conscientizará sozinho de tudo que está se processando a seu redor. Como processando? Pois tudo o que acontece obedece a um princípio: nada, nada mesmo, acontecerá que não faça parte de um grande projeto, nada cessará sem a permissão das forças que o regem. A vida neste plano obedece, como em todos os demais, a leis divinas que regem todo o universo. Portanto, nada acontecerá que não esteja sob a égide dessa lei, pela qual Deus atua e se fez presente. O homem olhará para dentro de si próprio e saberá aí distinguir seu caminho. E qual será esse caminho? Todos os caminhos se encontrarão em um só lugar, todos se juntarão como um grande rio que desaguará no mar. Mas estejam prontos para esse evento, pois todos os rios correm para o mar, e você, meu filho, pode ser um navegador descuidado, e sofrerá. Tempos virão de paz, mas é preciso estar ciente de que a paz não se consegue com guerra, mas com sabedoria. Portanto, conscientize-se de que só por este caminho encontrará a senha que levará a todas as fontes eternas da purificação, que estão contidas na luz, na paz, no amor. Você faz parte destes acontecimentos. Procure estar em harmonia com seu todo e estará contribuindo para que seu plano alcance o equilíbrio e seu lugar. A nenhum é dado além de suas forças. Os que aguardam a oportunidade do trabalho devem estar sempre muito atentos, pois a nenhum é dado além de suas forças. Os acontecimentos deste fim de século estão desnorteando muitos diversos setores da sociedade. Existem as guerras, existem as dificuldades sociais, a fome está por toda parte, mas a pior necessidade do ser humano vem do desamor que está tomando os corações. Em todas as ocasiões existiam neste estado, mas agora muito se agrava o desinteresse total aos que estão sofrendo, se bem que existam campanhas espalhadas pelo mundo todo a favor dos desabrigados da sorte. Mas tudo o que se faz é tão mínimo perante essa grande legião de sofredores, que é o mesmo que se molhar o dedo e utilizá-lo para apagar um incêndio. Mas estão se fazendo muitas frentes essas calamidades. Sabemos disso, sentimos a boa vontade de um grupo, como sabemos igualmente do karma coletivo a que estão expostos esses irmãos. Estão em prova e aproveitando, provando ao mundo que o sofrimento existe,
e é um sofrimento resignado como mostram alguns apanhados destas calamidades. Então a fome e o desamor são provas expiatórias. De um modo geral são provas, para cada um conforme sua posição no passado. Todos os encarnados estão aqui no plano trevoso do planeta Terra espiando faltas, uns até em provas de comportamento na abastança, outros no prazer da posição, mas todos os motivos são provas, muitas vezes dolorosas como a que estão vendo no presente momento. As calamidades são provas evidentes de todo um passado trevoso. Se não for assim, por que haveriam de sofrer? Desnecessária seria essa expiação, se não houvesse motivo original. O homem está, ele mesmo, em provação em todos os setores de sua presente existência. Existe também o lado bom deste plano, pois, nos dias atuais, também estão florescendo a ciência, a tecnologia. Estão presenciando o nascimento de uma nova era, mas o nascer está estreitamente ligado à vida. Então, a vida do plano Terra está anunciando que estamos às portas de uma nova era e esta será a coroação do sofrimento. Tudo será muito bem depurado e nada restará que tolde o brilho e o equilíbrio do novo ser que desponta. Assim como o fogo que queima as impurezas e se transforma em luz, assim o homem também se depurará e se projetará mais radiante, mais ameno, mais sensível, e seu caminho será um alvorecer constante na luz, na paz, no amor. Nada se perderá. Todos aqui deixarão marcada sua presença, mas despertarão dentro da luz. Cuide de seu caráter. Nem todos os que temem têm seu intento estampado em seu coração, às vezes são tomados por indecisões. Nada acontecerá de mais sofrido a nenhum mortal que ele não possa aguentar. Este pensamento ronda o homem e é assim que ele se transporta em seu viver, verificando suas ocasiões e delas tirando suas experiências. O ser humano é sensível e arraigado a seus princípios fundamentais, mas quando acontecem seus desequilíbrios ele se desnorteia e fica aturdido com seu próprio viver. O homem, estando assim vulnerável, é passível de desequilíbrio. O homem é o senhor de seus atos, mas é influenciado ao mesmo tempo por tudo que faz, trazendo para si o infortúnio. As influências externas influenciam em seu proceder, mas as influências internas, as de seu próprio caráter, de sua formação genética que dão direção a seu viver. Pode o homem querer ser bom, se sua formação genética não permite. Fica muito difícil quando isso acontece. Verificamos em muitos grupos familiares que se compõem de membros de diferente atuação. Só existe esta diferença porque a formação genética assim o induz, pois não poderá um ser ficar diferente de seu grupo genético, que gera todo o seu desempenho, sua vida dependerá disso. Então, não haverá também ocasiões em que o ser humano pratique o que está determinado? Sim, o homem, para se modificar, muito terá que conhecer a si próprio. Não haverá dispersão de um ser de seu todo, de seu último, de sua formação. Quem é já tem impresso em seu caráter aquilo que é, portanto, é preciso trabalhar seu próprio eu para a modificação de suas atitudes. Não haverá, então, oportunidade de reconhecimento antecipado de um caráter? Quem é já nasce feito, isto é um dito popular, mas que traduz claramente o que falamos agora. Portanto, um grupo familiar pode amparar seus membros, pode equilibrá-los, mas o que são já está impresso nos genes de sua formação. Mas o homem é o grande forjador de seu futuro. A genética está aí a auxiliá-lo e um novo ser imperará na face da terra, em todo o seu esplendor. O caráter em si não existe. Não o disse assim. O caráter é uma marca do espírito constituído. A formação do comportamento fica a cargo dos genes de sua formação. Todos poderão adquirir, todos poderão burilar, mas para ter um bom comportamento muito terá que trabalhar para conseguir, e o homem do futuro terá sempre à sua disposição aliados que o farão florescer, muito intimamente com a mãe de todas as coisas,
a própria natureza, que estará sempre pronta a gerar filhos do amor e da caridade. Mas todos caminharão para as fontes geradoras desta energia, que serão amigas e protetoras dentro da luz, da paz, do amor. Cuide de seu caráter, trabalhe por ele, forme uma sociedade cheia de engrandecimento, e terá desincumbido seu papel de ser humano, divino e glorioso. Alerta ao ser em constante vigília. Os que estão atentos ouvirão seu próprio coração levando-os a bom termo neste tempo mínimo de encarnação. As ocasiões em que o homem passa seus atropelos fazem dele um ser atento, mas nem sempre ele estará alerta. Que é ser atento? Quando ouve o que lhe dizem, estando sempre observando e trabalhando para melhor chegar a uma conclusão. E o ser alerta é quando está com seus sentidos alertados ao menor sinal. É estar vivendo e sentindo todos os seus momentos juntamente, é o estar sabendo que é seu momento passa glorioso para que ele sinta em tudo a presença de Deus. É o ser em constante vigília, seus sentimentos estão acordados para a prática do amor ao próximo. O homem será capaz de estar fora e dentro ao mesmo tempo, aproveitando todas as oportunidades que lhe dá a encarnação de cumprir o que aqui veio fazer. Estando fora, ele está dentro, pois a tudo que acontecer ele estará atento. E o homem, sempre observador, lucrará tanto para seu meio como para o próprio bem. Quando este ser está desperto, ele tem em atividade seu potencial divino, ele percebe tudo o que está a seu redor, procurando estar sempre onde sua presença é necessária, sempre à disposição de seu próximo. Notamos, também, que o homem atento saberá onde se posicionar sem sair de seu lugar, estará presente sempre onde existir a prática da caridade. O ser humano, portanto, está apto a todos os seus motivos. Sim, de senti-los ele está apto, mas existe uma grande distância em sentir e praticar. Sentir, todos que estão aqui, no plano dos encarnados, sentem. Mas estar atento a práticas de caridade é um pouco difícil de realizar. O ser humano necessita mais de sair de si mesmo e levar a seu irmão seu amor, sua proteção, sua caridade, pois só assim a lei se cumpre, dando, se recebe. E o homem se esquece, muitas vezes, de sua finalidade, que é seu principal motivo. Sempre o lugar estará vago para que alguém leve adiante seu intento, portanto, quando no exercício do amor distribuído, estará pondo em prática a circulação do amor, da fé, pois quem dá aquilo que recebeu tem para distribuir, e aí entra a sua parte mais importante que é o estar atento às coisas do espírito, do comportamento espiritual, que faz do ser humano um instrumento de fé. O homem, então, é portador de um tesouro. E não sabe muitas vezes, mas, se acordasse de sua indolência, poderia estar praticando aquilo que trouxe em sua bagagem, e que é a única coisa que voltará com ele, o que sai de seu coração, o amor, a caridade, a fé que lhe deu o Pai, para que todos juntos caminhassem em direção constante à luz, à paz, ao amor. Se todos praticassem aquilo que vieram aqui fazer, estariam alertas e atentos ao que lhe deu o Pai. Sentimento, grande sentinela de guarda do homem. Há uma necessidade urgente de todos se alimentarem do pão que mata a fome da alma, que é a fé e a caridade. Os ensinamentos estão por toda parte. O homem, às vezes, não quer encarar de frente esses acontecimentos e tomá-los como exemplo, para que alcance novas metas em seu caminhar. O ser humano é igualmente acompanhado por sua luz natural, a que lhe vem do espírito. Mas ele prefere não ter olhos para ver aquilo que lhe é mostrado e se distancia de seu ponto principal, atraído por quimeras e acenos enganosos. Poderia o homem ser mais atento, para que pudesse, com mais atenção, percorrer seu caminho? Não só poderia, mas sim deveria estar atento, pois todo aquele que sabe pisar seu chão conhece seu caminho, não se deixa enganar facilmente por acenos, que às vezes são sua perdição. Estando sempre atento em seu mais íntimo ponto, que é o da reflexão e da concentração,
ele estará protegido por uma camada impermeável, diríamos, que o resguardará de todas as fugas de seu eu inferior, que sempre o leva a lugares não salutares de sua vida terrena, distraindo fortemente, podendo até induzi-lo a cometer desatinos. Como assim? O homem, perante seu próprio eu constituído, tem forças bastante para impedir qualquer interferência dos demais seres que habitam seu corpo e toldam sua vontade, mas, para que ele esteja salvo de si próprio, deverá ver e sentir com nitidez tudo que o rodeia, ver e sentir o bem e o mal. Portanto, o critério que ele usará só poderá ser passado pelo crivo do coração e assim ele estará salvo de si próprio. Então o ser humano é uma armadilha para si próprio. Sim, falando sinceramente, o maior inimigo do homem é ele mesmo, porquanto sua mente física comanda seus atos e se essa mente física não for vigiada constantemente, se esse ser constituído na carne não for vigilante, toda sua estrutura ruirá e deixará a descoberto seu ponto vulnerável que é seu próprio coração, guardador de seus sentimentos. Então são os sentimentos a grande sentinela de guarda do homem. Sim, os sentimentos é que distanciam o ser humano de toda a espécie de investidas que o levam a derrotas, e é também esse caminho que ele percorrerá carregando o doce fardo da fé. Este sentimento ressalta de seu coração e alcança pontos altos e o fazem vibrar em determinadas camadas de seu ser, dando o privilégio de estar com Deus, orar em paz, ser aquilo que traz escondido dentro de sua alma, que é o poder maior de retomar a fonte de origem de sua criação, que está contida na vibração maior que estão nas fontes eternas da luz, da paz, do amor. Você tem seu brilho, sabe de sua fonte, tem fé e razão, está portanto à disposição do Pai. Cuida para não perder o rumo, ore e tenha fé. Despertem para a vida. Nem sempre os que chegam primeiro sabem por onde vieram, são apenas impulsionados pelo hábito. O engrandecimento dos momentos é que faz do homem um verdadeiro ser e o projeta para frente, impulsionado pela fé. O homem está distraído com seu viver, esquecendo-se no entanto de que ele é e sempre será a imagem viva do Criador, portanto, tem poderes que ele mesmo desconhece. Porque esta distância nos sentimentos? Tudo que é dele, ele não conhece. Nem sempre o ser humano sabe dos segredos de seu coração, de seus sentimentos que o norteiam pela vida. Sem mesmo ele se conhecer, seus sentimentos o levam quase que automaticamente por toda a sua vida. Como o homem é levado, se ele não sabe para onde ir? Ele não sabe claramente, seu eu consciente, mas seu ser palpita. É capacitado de radares sensíveis que o levam a caminhos certos. O homem, sim, como está sendo, é que o se atrapalha, pois seu intelecto prejudica nesse acontecimento, de caminhar livremente, sempre quer saber o porquê das coisas e seu pensamento desnorteia, tirando-o de seu caminho original. E qual é o caminho original? O homem foi criado dentro de sua pureza, o homem é inofensivo. Sua essência divina o assemelha aos deuses, mas todos seus conhecimentos, adquiridos por sua vida de peregrinações e encarnações sucessivas, deixam-no fora de seus sentimentos originais. Portanto, ele está toldado e, quando isso acontece, ele não é feliz. O ser humano perdeu muito de sua origem, de ser natural, pois quantos artifícios adquiriu por sua vida inteira. Dizemos vida, desde sua formação. E, agora, depois de tantos condicionamentos, ele próprio não se conhece mais, traz o estigma do sofrimento e da dor, causados por sua própria vontade, embora tudo aconteça ali ao seu sentir, mas as consequências ele as tem todas. O ser humano está envolvido em condicionamentos vários e agora não sabe como agir perante sua própria questão. Está num emaranhado de dúvidas e, consequentemente, não distingue seu caminho. É preciso que algo aconteça para que desperte. Nem com os abalos do mundo atual, seja em família, seja em sociedade, ele mesmo assim se torna alheio aos acontecimentos que o rodeiam, mas,
Ao contrário, atrai para seu viver toda sorte de infortúnios que rondam o plano. Seria preciso que se tocasse e despertasse, para melhor poder usufruir daquilo que é seu, e nem isso sabe que é sua própria vida, voltada somente para a sua evolução. Para tanto, ele teria que trabalhar unido com seus irmãos, independente de credos e atitudes, tudo se irmanando nas fontes eternas da luz, da paz, do amor. Você é uma parte do todo que vive por viver. Acorde e comece a fazer acordar seus irmãos com o toque de seu coração. Despertem para a vida. O poder do sentimento da verdade. Quem poderá deter o pensamento, se ele governa o corpo? Os sentimentos são o alicerce de uma construção, sustentáculo máximo do viver na carne. Os homens se esquecem de que transitam por este curto espaço de tempo, que é a encarnação, para dar testemunho do amor e da caridade. Os sentimentos já foram ditos, já foram estudados, explanados sob todos os ângulos, mas a verdade é um estado, vamos dizer, de pura essência. Como um sentimento pode ter tamanha força? Todos os sentimentos têm força, mas a verdade se impõe aos demais, pois este sentimento é o condutor de todo um conjunto, trazendo uma segurança e uma direção exatas ao homem constituído como é. São tantos os sentimentos. Como estar em verdade é o principal. Não existem principais, todos são importantes, mas o da verdade transcende todas as leis, dá um caráter especial, afetando grandemente sua parte física, seu funcionamento, pois todo aquele que está em verdade forma campo favorável ao bom funcionamento de seus órgãos internos. E não só os internos, é bem verdade, pois a parte externa tem um poder de atração insuperável. Como a verdade atrai e pode ser tão poderosa? O ser humano é vulnerável às oscilações, mas, quando ele se alicerça no sentimento da verdade, ele se une à sua essência divina, que o rege até sua volta. Portanto, todo aquele que está em verdade está próximo da fonte, e da fonte lhe jorram poderes que só percebe quem os recebe. Como assim? Todos os seres, imbuídos da verdade, têm caracteres diferentes, são mais sensíveis, demonstram no olhar a candura de sentimentos, e os olhos se tornam faróis de um poder incalculável. Assim é que quem está em verdade alcança poderes, tidos até como sobrenaturais, mas apenas é a comunhão com as fontes divinas que o fazem assim fulgurantes. Conhece-se a verdade então pelos olhos. É uma das portas de sua saída, a principal está em seu coração, pois todo aquele que tem a verdade guardada nele tem a chave da alquimia, tem poderes que o levam a descobertas, e a mais importante é o descobrimento de si mesmo, pela verdade única que é a vida. Estando assim, munido da senha que abrirá todos os caminhos, todas as portas, não haverá mistérios, todos os poderes serão conquistados, e quem conquista para si, também obtém para os demais. A lei divina que rege semeia para que todos também usufruam do bem alcançado, e assim todos juntos saberão aonde ir, e juntos caminharão, em direção constante, às fontes maiores da vida, que estão na luz, na paz, no amor. Você faz parte integrante da verdade da vida, da verdade de estar aqui à disposição das forças que regem a existência do espírito encarnado. Faça a sua parte que é seu dever, e estará cumprindo a lei. A grandeza de um momento de encarnação. Nada é mais importante na vida do que a própria vida. No momento do nascimento do espírito na carne, ele está entrando no mundo de expiações e provas. Deixa, no entanto, toda a sua posição no plano oculto e se lança numa dúvida. Como o programa de uma encarnação pode ser uma dúvida natural, todos sabemos que o espírito deixa sua roupagem e se lança na encarnação, mas sem a certeza de que conseguirá sua finalidade, que é a evolução. Estando encarnado, ele tem apenas seu livre-arbítrio, mas conta, por outro lado, com seus aliados, com grupos que o protegem. O mundo das encarnações está cercado de mistérios.
O homem não sabe, portanto, como veio e nem sabe por que veio. Estando encarnado, lhe é toldada a lembrança, mas mesmo assim, muitos há que se recordam de passagens do passado. Mas há, neste emaranhado muito bem elaborado, uma verdade clara: o espírito está de plena posse de seu ser. Ele pode estar toldado em suas lembranças, mas a clareza de intenção ele tem e, por isso, caminha ouvindo o que lhe diz a parte de sentimentos que está em seu coração. Sendo assim, o espírito nunca está só, entregue à sua própria sorte. Não em termos concretos. Ele tem plena posse de tudo o que é seu, pois quando encarna, sua bagagem fica à sua disposição, e é quando o corpo físico dorme que o espírito se liberta e vai, cercado dos cuidados de seus amigos, ao encontro daquilo que conquistou, de todos seus haveres. É por isso que muitos encarnados conseguem sua transformação gradativa. Ele pode ser alimentado por seus haveres conquistados, aumentar seu cabedal de encarnado, ser bom, generoso, trazer as lembranças de seu arquivo, para sua vida atual. Por isso, vemos muitos irmãos se erguerem do caos e alçarem o voo da redenção. Então, o espírito é liberto. Nessa parte sim, ele pode conviver preso à carne, mas está livre de conviver com seus amigos, com seus haveres, com sua conquista enfim. E é por isso que, mesmo estando na prisão da carne, o poder divino lhe concede a liberdade quando do descanso do corpo físico. É uma prisão vigiada, é uma liberdade prisioneira, mas tudo sempre tem sua compensação, e é por isso que existem as vitórias sobre as encarnações. E não existem fracassos. Em tudo existe o bem e o mal. Quem pode, tem a senha e penetra no oculto e busca seus haveres. Dizemos poder aquele que está em verdade, está em caridade, ergue-se no físico, acompanha e faz sua evolução. Portanto, o bem e o mal estão juntos, existe para separá-los o livre-arbítrio. Se todos compreendessem a grandeza de um momento de encarnação, não desperdiçariam essa divina oportunidade e trabalhariam sempre para alcance de bens maiores que os conduzissem a planos superiores, alcançassem a glória de servir ao Pai na pessoa do próximo, e teriam com certeza a direção exata das fontes eternas que alimentam, amparam, dão direção certa a quem os procure e acha apoio na luz, na paz, no amor. Quando chegar sua vez de usufruir da graça da encarnação, procure por todos os meios aproveitá-la. Estará, deste modo, glorificando a Deus que concede esta oportunidade divina para que o espírito evolua. O dia de seu despertar está reservado, decida. Todos os que se unem através do amor, encontrarão resistência para enfrentarem os dissabores da encarnação. Os instantes decisivos na vida do homem acontecem quando ele se mostra receptivo aos apelos de seu irmão. A vida do homem está interligada a todos os seres do universo, embora ele pense que é um elo perdido. Suas raízes são comuns aos outros seres que lutam por sua evolução. Tanto o homem como a partícula mais ínfima do universo estão juntos numa evolução constante. Sabemos sempre que, fora do alto de amar, nada se consegue de humano neste momento e em todos os momentos da vida do espírito encarnado. Quando ele chega, traz esperanças. Quando ele parte, as esperanças são concretos ensinamentos de amor e caridade. Estamos presenciando a necessidade desse ato de amor ser mais abrangente, trazendo vida à vida que o Pai lhe concedeu. Será sempre importante para o homem estar em harmonia. É sua força principal seu estado de harmonia, pois dele se expandem todas suas conquistas, seja no lado humano, seja no lado tecnológico, como tem alcançado. A era moderna exige do homem que ele seja mais receptivo às coisas do espírito. Podemos até considerar um tanto exagerada esta afirmação, mas a época moderna, os dias atuais buscam uma direção e sempre no sentido oculto o homem se dirige. Como assim? O ser humano alcança suas metas, mas existe uma parte íntima que ele não dispensa, embora possa aparentar que sim. Porém,
Quando se encontra em silêncio, ele se curva à sabedoria de Deus, Criador de todas as coisas que conquista. O ser humano é vulnerável. Mesmo quando se apresenta sendo uma rocha, sendo aquele que é senhor absoluto da situação, ele se curva perante os poderes do Pai. Temos sentido o homem mais vulnerável, mais perto do que nunca dos mistérios da natureza. Que são mistérios da natureza? Propriamente, não são mistérios como comumente se concebe, são situações tão íntimas do ser humano, são sentimentos que o fazem lembrar e alçar voo. Aí ele encontra respostas para muitas de suas dúvidas. O homem atual não é uma rocha, como se faz passar. O homem está interessado atentamente nas coisas do oculto e procura sempre desvendá-lo, sendo em pesquisas, sendo por simples curiosidade. Mas ele está em seu caminho, e sabemos também que não muito longe está seu despertar. E será nessa hora que ele compreenderá que tem que se decidir. Tudo caminha, o homem está parado, mas atento, prestes a se lançar na aventura que o atrai para a descoberta de seu próprio eu, que muitas vezes está adormecido, mas será seu futuro certo, porque não poderá ficar impune a tudo que ele próprio faz. Portanto, haverá o dia em que seus olhos abrir-se-ão e então ele sentirá o mal que causou a si próprio e este dia estará marcado em suas conquistas mais profundas. Ele será aberto a seu próprio proceder e, mais tarde ou mais cedo, conquistará tudo o que sempre quis, mas sem medo, nem subterfúgios. Será ele próprio envolto nas próprias conquistas que alcançar e mitigará sua sede de curiosidade e descobertas nas fontes cristalinas da luz, da paz, do amor. Se você está ainda encoberto pelo véu da curiosidade, encoberto pela timidez, saiba que seu dia está reservado. É só decidir. Esteja atento à rede de comunicação de seu corpo. A necessidade da descoberta para o ser humano faz com que chegue a situações de grande poder. As aparências nem sempre levam a lugares certos, e o homem tem encontrado em seu caminho muitos atalhos, que não têm acertadas aparências, mas o levam a descobertas. O temperamento nômade do ser humano foi isso aventurar-se, e a maior das aventuras é quando ele se dispõe a viajar em seu próprio corpo. Como viagens no corpo físico faz com que ele tenha descobertas ou encontros, o que quer dizer? Natural que o ser humano saiba de suas funções, mas passa muitas vezes sem conhecimento de suas funções biológicas, mas seu corpo, que trabalha e se interliga com seus demais corpos, passa-lhe sempre novidades extremamente encorajadoras, e, observando seu funcionamento, o homem se sente, muitas vezes, como um simples espectador. Como o homem pode ser espectador de si mesmo? Os movimentos ocasionais que se dão em seu organismo físico, muitas vezes o homem não percebe, mas se ele estivesse mais atento às suas observações, estas o levariam sempre a grandes descobertas. A rede de comunicações que seu corpo dispõe é uma obra precisa da Mãe Natureza, que coloca a todos os sentidos em estreita comunicação, mormente quando acontece um estado aflitivo para alguns de seus corpos, ele é sentido fortemente no físico, e o homem, não estando atento, não perceberá. A comunicação entre os seus corpos se faz instantaneamente. É uma rede estreita que desperta seu organismo, inteligência posta a serviço de seu conhecimento. Mas o homem muitas vezes despreza essas comunicações e não dá a oportunidade de seu corpo ser ouvido por seus sentidos de audição internos. E então todo esforço que seus corpos fazem se perde. Como o homem tem ouvidos que não ouvem. Não propriamente ouvidos surdos, mas seu alheamento pelas coisas do funcionamento de seus corpos é que o está prejudicando, por sua desatenção em perceber seus próprios sons. Ele está admirado com tudo que se passa em seu redor e não dá atenção àquilo que tem de mais apurado no organismo físico, sua sensibilidade. Portanto, quando algo se passa fora do alcance de sua visão imediata, ele se desleixa e se distrai com quimeras enganosas que o fazem afastar-se de sua real situação.
Quando algo se dá em algum de seus corpos, há ressonância imediata, e o homem atento poderia senti-lo. Mas ele deixou de usar, por muito tempo, sua via de comunicação natural e ela, pelo abandono do uso, modificou-se. Aí, sim, podemos dizer que tem ouvidos e não ouve, tem sentidos e não sabe o que lhe acontece.